Porque somos assim. De onde viemos, por onde passamos, somos um pouco de cada um entre os que atravessam o nosso caminho e deixam a sua marca. Somos as experiências que vivemos a nível pessoal, académico e profissional. Que os nossos convidados vos possam inspirar no vosso rumo, com as suas experiências, desafios e sucessos. Bem-vindos ao podcast This Is Me, by Studying. Olá a todos, lá cá estamos nós para outro episódio do podcast This Is Me by Studying. Hoje temos o prazer de ter a Lara connosco, que vem então falar sobre a sua experiência. Ela está a estudar na Bélgica e vai-nos contar um bocadinho como é que foi, como é que está a ser e possivelmente inspirar-vos com a história dela. Olá Lara, muito obrigada por tirares o tempo para fazer ou para ter esta conversa connosco. Gostava que te apresentasses. Olá, Patrícia. É muito bom estar aqui também. Eu sou a Lara e eu agora estou com 20 anos, mas eu vim para aqui para a Bélgica com 19. E eu estou a tirar Gestão de Negócios Internacionais na Universidade Artevelde, que é uma universidade de ciências aplicadas, mais prática. E agora estou no meu segundo ano, já terminei o primeiro. Muito obrigada, Lara. Então, nesta conversa nós queremos então entender não só coisas como é que escolheste este curso ou porquê este curso, mas também um pouquinho antes. Eu tenho sempre interesse, porque sabes, às vezes no secundário estamos com dúvidas, não sabemos o que seguir, não há muito essa parte vocacional nas nossas escolas e por isso é que eu gosto de puxar ali um bocadinho atrás, sabes, rewind Sim. e levar-nos um bocadinho a esse tempo. No teu tempo de secundário, tu já sabias aquilo que querias fazer? Eu diria que não começou bem no meu tempo de secundário, começou mais a partir dos 14 anos. Eu já tinha decidido que eu gostava de ir para fora, Ok. porque eu sempre disse que eu gostava de sair de casa cedo. E em Portugal, como os salários estão e tudo mais, não é uma coisa que é fácil de se fazer enquanto estamos a estudar. Então, desde aí que eu já tinha a ideia de ir para fora, desde os 14. Mas ao primeiro era do género, sim, eu quero ir para fora, mas naquela altura eu não sabia bem ainda o que é que eu queria fazer, nem nada disso. Um, Entretanto, depois eu fiz economia, no secundário, e eu sempre gostei de tudo com matemática, sempre foi a minha disciplina favorita, tudo que tenha números. Boa. E eu até gostaria de fazer um curso de matemática, numa faculdade, só que eu penso que um curso de matemática seria muito puxado e teria que ser só aquilo o meu foco para eu atingir os meus objetivos. E não era só isso que eu gostaria de fazer neste momento. Eu queria também poder ter mais a trabalhar enquanto faço a universidade, a poder viajar, e ter uma vida social, conseguir conciliar tudo isso. Então, eu optei por fazer gestão de negócios internacionais e eu escolhi este curso porque eu, ao pesquisar, eu vi que eles tinham muitas coisas práticas e também era uma coisa que eu já sabia sobre mim, é que eu não queria estar aí para a universidade e continuar a amarrar nos livros. Eu queria, eu queria estudar, mas também poder aplicar o que eu estou a aprender ao Claro. mesmo tempo. Então, por isso é que eu escolhi esta universidade e este curso. Mas voltando à parte do curso, portanto, tu fizeste os 3 anos do secundário em economia, não é? Sim. E em que parte foi no 11º? Foi no 12º? O que é que te Hum, levou? Ou seja, ao fazeres esta pesquisa, o que é que estavas a pesquisar? Como é que começaste, entendes? eu já sabia que queria ir para fora e eu já sabia que eu ia tirar um ano, porque eu queria vir para fora, mas eu queria tirar a carta de condução e eu tinha que juntar dinheiro para vir para fora. Então eu sabia que ia tirar um ano para trabalhar e que também para algumas universidades eu ia precisar de fazer um exame de inglês, que foi o que eu precisei de fazer. Então nesse um ano eu tirei tudo. E no 12º, eu fui, a escola falou-nos de uma conferência que ia haver num hotel no Porto. E eu fui lá com os meus amigos e foi aí que eu descobri a universidade que eu escolhi. Ok. No entanto, antes de eu decidir que era esta a universidade que eu queria, eu pesquisei várias universidades pela Europa. Eu pesquisei países que eu fosse gostar.
Também, de acordo com o custo de vida, por exemplo, eu vi algumas universidades em Amsterdão também, mas o custo de vida lá é muito alto, então depois eu eliminei essas opções. E depois foi um pouco por se era preciso pagar, por exemplo, para fazer a inscrição, ou se a inscrição era grátis, se os programas que tinham, o que é que depois eu podia fazer. Por exemplo, uma coisa que me atraiu muito para esta universidade é que eles têm vários programas, por exemplo, no verão, que podemos ir para fora, e depois também têm, no último ano, eu posso ir para mais 2 países, ou seja, eu agora estou na Bélgica, este ano nós temos uma study trip, uma viagem, pela escola também para um outro país, e depois no último ano ainda podemos ir para mais 2 países, fazer os Erasmus, digamos, e o estágio num outro país. Então, todas essas oportunidades de viagem foi o que mais me atraiu para esta universidade. Ok. Portanto, já tinhas a decisão, eu quero ir para fora, já Tinha, desde nova, não é? Mas tinha. antes desta experiência de estudar fora, universidade, tinhas feito alguma experiência anterior? Fora? Não, nada, Nunca? nada, nunca. Então foi, Fantástico. foi um pouco ir de cabeça, assim. Nunca, não. Incrível, incrível mesmo. Ok, e nessa pesquisa foste a essa conferência, mas antes disso já tinhas pesquisado outros destinos, outros cursos. Quando estavas a fazer essa pesquisa, quais foram assim os destinos que te atraíram mais? Eu vi Itália, eu vi também, França, eu Ok. vi Itália, França, a Bélgica e a Holanda. E penso que há algumas na Alemanha também. Mas na Alemanha depois eu acho que eu decidi que não, porque eu estava tipo, vai ser muito frio. No entanto, na Bélgica também é. Eu ia te dizer isso, Lara. Eu estou Mas a sofrer agora aqui com o é tempo. muito engraçado o que estás a dizer, porque nós também trabalhamos com a Alemanha e realmente não é um destino muito popular, pelo menos para os nossos alunos portugueses. Não é mesmo, não sei porquê. Porque existem alguns cursos, lecionados em inglês, tanto a nível de licenciatura como mestrados, mas realmente não é um destino muito popular. Entretanto, foste à feira, conheceste esta universidade. Achas que na feira a apresentação da universidade, a tua conversa com a universidade, fez alguma diferença? Ou todos os outros fatores, destino, valores de propinas, todo o curso em si, é que tomou um maior impacto, portanto, na tua decisão? Eu acho que o peso foi igual, no entanto, eu sei que quando eu fui à feira, eu penso que a pessoa que estava a representar a universidade já tinha sido ou aluna ou ainda era aluna da universidade, eu já não tenho a certeza. E eu realmente queria perguntar se com o curso se seria possível eu, por exemplo, ter um trabalho também e Uhum. estudar. um, e tudo isso. E ela disse-me que sim, então isso aí trouxe-me um pouco mais de segurança. E eu também fiz algumas perguntas sobre a cidade em si, porque eu nunca tinha estado na cidade onde eu estou, em Gant, nem na Bélgica, eu nunca tinha estado cá. Então isso aí ajudou-me a meio que saber mais um pouco para se eu fosse para essa universidade, para o que é que eu ia. Claro. E diz-me uma coisa, quando começaste. Não, antes disso, quando tomaste essa decisão, visto que tu já querias ir para fora aos 14 anos, como é que foi esta conversa com os teus pais? Eles já Eles sabiam, já eles, sabiam, já estavam eles já super preparados, não tinham. é? Desde os 16 que eu já comecei a trabalhar para juntar dinheiro para ir e tudo mais, então sim, eu já sabia. E eles sempre te apoiaram nessa decisão? Alguma vez sentiste, não, eu tive que convencê-los? Oh, Não, não? mas eu acho que eu também nunca dei muita opção aos meus pais eles dizerem, eles dizerem que não. Eu acho que eu sempre fui muito do género, se eu quero fazer alguma coisa, eu vou fazer isso. Um, Como não de forma a desrespeitar os meus pais, porque na altura eu ainda vivia em casa deles e são eles que Uhum. a educação, tudo que seja relacionado com a minha educação, são eles que pagam. Então, não dessa forma, mas eu acho que eu sempre fui muito decidida e eu sabia que era uma coisa que eu queria e também não havia nenhuma razão para os meus pais não me deixarem ir. Então, eu acho que tanto os meus pais como toda a gente da minha família sempre soube que eu iria ir para fora. Não achas que o facto de eles já conhecerem a tua personalidade e que tu és assim também lhes deu uma certa segurança?
Ao seres, Sim, sem certeza dúvida. que olhando para trás, sabendo que tu és decidida e que irias seguir com os teus objetivos, no matter what, que os fez sentir, não, ela eventualmente vai estar preparada para isto, porque Sim, sem reconhecendo dúvida. esses teus traços, não é? Sim, sem dúvida. Também, ahm, também pela responsabilidade que eu mostrava em casa e tudo mais, eu acho que eles não se preocuparam assim muito. É mais, às vezes, por exemplo, se eu estiver aqui doente ou algo assim, eles podem ficar um pouco mais preocupados. No entanto, eu já tenho alguns amigos aqui com quem eu me dou muito bem, então quando eu preciso de alguma coisa, por exemplo, este mês eu precisei de muita coisa, eles realmente, os amigos que eu tenho aqui, eles ajudaram muito. Então eu acho que nessa parte eles são mais relaxados e eu também converso com eles. Eu ligo-lhes quase sempre, não todos os dias, mas a certos dias da semana e o resto da minha família. Então eles vão sabendo das coisas, por isso Está acho tudo que eles não ok. se preocupam. Sim, Às vezes as preocupações deles são outras, não é? Mas eu também sinto que o facto de quereres trabalhar ao mesmo tempo que estás a fazer a tua licenciatura, diz-me, isto é algo, para seres independente, para poderes ter alguma experiência profissional no fim da tua licenciatura e que isso te, auxilie, portanto, a inserir no mercado de trabalho. Qual é, seja essa independência, por exemplo, de dizeres aos teus pais, olha, vocês podem me ajudar, mas eu também quero tomar responsabilidade sobre esta decisão que tomei. Qual é bem o sentido de, ou é ambas? mais, é mais a independência. Eu gosto de ter as minhas coisas, de ser eu a pagar as minhas contas. É mais essa a razão. Eu realmente gosto de ser independente e eu também acho que quanto mais cedo tu te tornas independente, mais cedo tu começas a organizar as tuas finanças, digamos, de forma correta, porque tu vais fazer porcaria com o teu dinheiro. Então mais vale fazer mais cedo do que mais tarde, eu acho. Ahm, e eu acho que dá uma outra perspectiva. Por exemplo, há coisas que se calhar. Eu acho que se eu não trabalhasse também havia muitas coisas, acho que com as quais eu me importaria muito mais, que para mim agora é tipo, eu não quero saber. Também me ajuda com a gestão do tempo, porque eu tenho que gerir o trabalho, eu tenho que gerir e sair, eu tenho que gerir estudar, tudo Eu isso. acho que é um conjunto de coisas mesmo, Lara, sabes? Porque Sim, essa gestão de tempo é muito importante, porque por vezes alunos que passam, pronto, isto é uma opção de cada um, mas tu só ao estares a estudar, tu depois de certa forma não estás a preparar essa gestão de tempo que precisas de ter no teu futuro. Pela vida sim, fora, não é? Vais querer, se calhar, continuar a estudar, nem que seja no teu próprio tempo, vais ter o teu trabalho que requer imenso de nós, a maior parte da nossa vida é passada no trabalho, e também queres ter uma vida social, a continuar a ter os teus hobbies, e isto realmente é mesmo uma gestão de tempo, por vezes até apertada, mas eu acredito que com uma boa gestão nós conseguimos fazer tudo mesmo o que sim, queremos. Portanto, acho que quanto mais cedo aprendermos essa lição, mais fácil será para nós. E ao exato. mesmo tempo acabas quase provavelmente sem teres pensado ativamente nisso, acabas por te pôr numa posição mais favorável depois da inserção no mercado de trabalho após a tua licenciatura. Não só as experiências que a própria universidade em si te proporciona, não é? Mas tudo isto, portanto, há coisas que no trabalho podes até nem estar a trabalhar na mesma área que estás a estudar, mas estás a aprender certas skills, não é? Que vão ser essenciais depois Sim. para quando tiveres mesmo, por exemplo, na tua área. Então, eu acho que Também, é super positivo. tam- também houve outro fator para eu arranjar aqui um trabalho, ah, que eu não arranjei tão cedo. Eu já sabia que eu ia ter que arranjar um trabalho. No entanto, aqui na universidade, os períodos de estudo são muito intensos e depois nós temos férias que são mais calmas. E nessas férias que são mais calmas, às vezes eu estava aqui, porque eu tenho amigas aqui que viajam bastante, mas como eu, por causa de ser independente, para mim é um pouco mais difícil estar sempre a viajar. Então, como eu ficava aqui, às vezes eu ficava tipo, não tenho nada para fazer. E também tenho o facto da língua, porque eu estou a trabalhar em restaurantes. Então, eu ainda não comecei a ter aulas de holandês, vou começar a ter agora, mas há muitas coisas que eu já sei dizer de holandês e palavras, e às vezes as pessoas falarem comigo, eu sei o que é que elas estão a dizer, mas não consigo responder por causa disso. E também eu acho que
se eu pudesse dar um conselho a alguém que imigra, quer esteja a trabalhar em restauração ou numa outra coisa, é que arranje, nem que seja só trabalhar um dia num restaurante, porque eu acho que a dinâmica de um restaurante faz com que tu conheças imensas pessoas novas e que faças amigos muito rápido. Porque a seguir ao turno toda a gente é tipo, vamos beber um copo ali, vamos fazer isto. Ou então tu estás lá a conversar nos momentos mais parados e estás a comentar, preciso disto, aconteceu isto. Então, eu acho que isso seria uma coisa que eu diria a alguém que imigrasse para fora, mesmo que não estejam a trabalhar nesse setor, para arranjarem, nem que seja um turno num barzinho qualquer. Eu acho que Nessa é um questão da língua excelente ajudou conselho. bastante. Não só na língua, mas é isso que tu dizes, na adaptação, porque tu chegas a um país novo, é tudo novo, Sim, não conheces ninguém, e é realmente. E em certos países que até é mais difícil fazeres amizades se não te inserires nessas exato. situações, não é? Porque temos alunos, sei lá, nos países nórdicos também comentam isso, que as pessoas são mais fechadas, os círculos, não é? Das pessoas Uhum, dessa nacionalidade são um pouco mais fechados e mais difícil de integrar. E que quando trabalhas, não é, com essas pessoas, uhum. já se torna mais Mais fácil. fácil, Não sim. achas? Portanto, é um ótimo Sim. conselho, verdadeiramente. Então, diz-me, começaste este processo todo de candidatura, pronto, precisaste de ajuda, fizeste a candidatura com algum agente ou fizeste diretamente com a Eu universidade? fui com a universidade. Ok, Eu no início vi o que é que eu precisava. Eu vi que precisava de fazer o exame de inglês. Então eu fui fazer o IELTS? meu. Eu fiz o de Cambridge. Ok, Eu fiz o de Cambridge, o exame de inglês. Eu tinha que atingir o nível B1, penso, ou ok. B2. Qual deles fizeste, Lara? Porque existe Ah, o First Certificate, o Advanced e o eu fiz Proficiency. o Advanced ou Advanced. Proficiency, Ok, mas penso que sim, foi o Advanced que eu fiz. ok. Tinhas que ter um B. Tinha que ter um B1 ou B2, mas eu atingi o C1, nesse exame, e depois foi só traduzir os documentos que eles me pediram para traduzir e enviar, e passado umas semanas ou um mês eu Tinhas recebi a a resposta. Sim. Diz-me neste application process, foi simples? Sentiste que tinhas apoio da universidade, que eram prontos a responder? Portanto, assim que enviavas um e-mail, passado poucos dias tinhas uma resposta. O que é que achaste do processo em si? Sim, Simples. eu achei que isso aí funcionou bem e a universidade chegou a mandar um e-mail a dizer, falta isto, e eu mandei logo. E também houve uma dúvida que eu tive e eles responderam rápido no processo da candidatura, sim, a ajuda foi bastante boa. Eu não precisei assim tanta, mas eu sei que em relação a essas coisas, normalmente a universidade responde a tempo e a informação e tudo mais, a ajuda e isso é boa. Ok, perfeito. Tendo a tua oferta, começaste a preparar toda a tua ida. Quais foram assim as coisas que te deram mais trabalho, mais preocupação? Talvez o alojamento? Não, por acaso Não? o alojamento não deu, porque eu candidatei-me ao alojamento da universidade, Ok, coisa que eu não voltaria a fazer. ok, explica-nos porquê. Super importante. Então, eu candidatei-me ao alojamento da universidade, o que é muito bom se tu não conseguires vir cá, porque eu não tive que vir cá, foi pela universidade, eu não tinha a oportunidade de vir cá porque eu estava a trabalhar. No entanto, eu tentaria já conhecer alguém aqui e que essa pessoa me conseguisse arranjar um quarto ou pelo site de Erasmus, no Telegram, pelos grupos de Erasmus, tudo isso. Porque a universidade há quartos mais baratos no mercado privado na Bélgica e com melhores condições, e eu pessoalmente não gostei da gestão da casa. Ok, Como a universidade gera a gestão da casa, quer dizer, do dormitório. As condições eram boas, o quarto era bom, a cozinha também, a casa de banho também, mas em geral eu não gostei da gestão e foram 530 euros por mês, o que é bastante. E eu sei que há quartos no mercado privado que são mais baratos, mas eu diria para começarem a ver muito cedo, o alojamento. sim,
Uhum. com um ano, ou com O a máximo partir de do antecedência segundo possível, não é? semestre. Exato. Eu acho que a situação do alojamento, sabes, às vezes é complicada precisamente pelo que tu dizes. Há sítios bem piores. A Holanda, em termos de alojamento, é de cortar os pulsos Possível. completamente. Porque realmente não há oferta suficiente para a procura que existe. Mas é complicado para os alunos. Tu estavas a trabalhar, muita gente que se candidata ainda está a terminar o 12º, então torna-se difícil também ou teres confiança. Pronto, é raro às vezes o aluno ir para o destino e conhecer já lá alguém, e então Sim, fazer uma transação de um valor X de depósito sem teres a certeza se é algo fidedigno, se puderes ir visitar ou não, torna-se complicado. E então, normalmente é isso que acontece. Os alunos acabam por ficar o primeiro ano no alojamento universitário, sabendo. Desde já que existem opções mais baratas fora do alojamento, mas que isso é possível depois de já lá estares ou se conheceres lá alguém. Mas pela teoria, acredita que trabalhamos com muitos alunos. Normalmente, o primeiro ano escolhem sempre ficar nas residências das universidades e depois no segundo já conhecem alguém, já alugam uma casa inteira e dividem entre todos. Portanto, normalmente é essa a experiência, mas é um ótimo conselho o que tu estás a dar, porque realmente é óbvio que essa segurança que a residência universitária traz também tem custos, não é? Portanto, sim. não estás preocupado, já está garantido, até antes de chegares lá e tudo mais. Mas é realmente um excelente conselho. Mas tu disseste que alojamento não foi, o mais difícil. Diz-me então o que foi. Ah, eu acho que foi que eu sabia que eu ia sentir saudades de Portugal, então foi todo o processo psicológico de vir. Como é óbvio, quando eu vim ansiosa e eu estava animada por vir, mas na minha cabeça eu já sabia que eu ia ter saudades dos meus amigos, de como é que era, do sol, da praia, tudo isso, e que é um pouco diferente a vida que tens quando tu estás só a trabalhar, porque não é o mesmo esforço mental, é mais esforço físico do que mental, do que estar a estudar e depois a trabalhar. Então, eu acho que foi tudo isso de eu querer fazer tudo o que eu queria fazer antes de vir para aqui e também Mudares. e estar com toda a gente que eu queria estar antes de eu vir para aqui. Acho que foi mais isso, porque a nível de fazer as malas, do alojamento, pior foi quando eu cheguei cá, carregar as malas, carregar as coisas do IKEA até casa sozinha, porque eu decidi vir sozinha. O meu pai ficou tipo: queres que eu vá contigo? E eu: não, eu quero ir sozinha. Mas depois carregar as coisas até casa, até ao dormitório, Não é? essa parte foi mais difícil, mas a nível físico, mas algo que se faz bem, eu acho que foi mais a parte de vir embora. Lara, achas que, então, essa parte de vir embora, acho que é, sei lá, é super honesto o que tu estás a dizer. Eu passei pelo mesmo há uns anos atrás também, passei Uhum. pelo mesmo processo de estudar fora. Achas que nesse processo tu já estavas a sofrer um bocadinho com antecedência, ou seja, normalmente sentimos isso, pronto, estamos super excited, vamos estar fora, Uhum. né? E normalmente só cai a ficha quando chegas ao país, ok, ok, isto aconteceu, eu estou aqui, está toda a gente lá. Ah, Achas que tu já estavas, portanto, isso já estavas a sentir tudo isto antes de sequer teres posto os pés na Bélgica? sim, porque eu diria que sim, porque eu vivia no Porto, em Matosinhos, e eu diria que no último ano eu fiquei mais próxima, digamos que dos meus 16, antes dos meus 16 eu não era assim muito apegada à cidade nem nada, como é óbvio eu gostava, mas não. E eu acho que ao passar o tempo eu comecei a ficar mais apegada e a dar mais valor. E então, sim, eu já estava um pouco assim. Mas depois, quando eu cheguei cá, eu não estava com isso na cabeça durante, digamos, os primeiros 3 meses, mas depois chegou o inverno. Porque quando eu cheguei cá, ainda estava bastante sol. Esse ano eu tive sorte, porque este ano já está nevoeiro todos os dias e o céu fechado todos os dias. Mas o ano passado não. O ano passado eu ainda apanhei dias com boa temperatura aqui em setembro e com bom sol, então eu não notei tanto ao primeiro.
Eu diria que desta vez eu estava mais a sofrer por antecipação, agora que eu voltei, eu diria que foi mais difícil que eu tive agora quase um mês vir para cá outra vez do que a primeira vez. Ok. Não, e não só diz uma coisa muito certa, porque quando tu chegas, realmente há montes de coisas para tratar, não é? Estás num sítio novo, Nem começar a pensas, tratar não, X, Y, né? não há É tudo a tempo. correr, não é? Eu acho, olha, pelo menos para mim, o truque é sempre ocupar-me o mais possível e não deixar quase tempo ao meu cérebro para ele. Entendes? Sabes? Para, Sim, para sim, não pensar demasiado, não lhe dar tempo, ocupar-te o máximo é, possível para sim, não dar tempo para pensar em certas coisas, mas eu realmente também me consigo relacionar com isso, porque acho que eu ter estado fora, fez com que eu desse valor a coisas. Eu moro super perto da praia, sempre morei super perto da praia. E eu, depois de ter passado 8 anos fora, dou muito mais valor e vou muito mais vezes do que alguma vez fui antes de ter ido para fora, sim. sabes? Era quase take it for granted. It's always there, sabes? E a comida, os cheiros, essas coisas, ao O mesmo bacalhau imenso, tempo. sim. Também me doía quando ia, portanto consigo entender a 100% esse sentimento que falas e chorava horrores no aeroporto cada vez que tinha que voltar. Acho que no fundo sabia que ia e tinha um objetivo concreto e eu entendia a Exato, razão porque tenho que voltar e a importância dessa razão, mas ao mesmo tempo fez-me super bem porque dei valor a coisas que eu antes nem sequer me passavam pela cabeça. sim. E então, não sei, sentes isso também, não é? No tempo de Sim, férias parece que queres viver as coisas com uma intensidade completamente diferente, não concordas? sim. Quando estamos lá, depois nós queremos fazer tudo. A praia, para mim, eu também acho muito, porque a viver em Matosinhos, a praia está mesmo lá. Então, eu fui muitas vezes agora e fui ao Algarve. Quando eu entrei no mar, eu não estava. Eu parecia uma criancinha ali a nadar toda contente, porque aqui nós temos um lago, mas não é a mesma coisa que ir nadar ao mar. Então, sem dúvida que sim. E sim, tu queres estar a comer. Eu acho que eu comi imenso bacalhau quando eu estava lá e eu comi aí 2 ou 3 francesinhas no tempo em que eu estive lá. Eu quero isto todos os dias. E mesmo as coisas normais, como ir por exemplo, à padaria ou ir Cheirinho de ao, su- pão. ao supermercado, só de ver lá o talho, que os talhos aqui não há talho no supermercado, já está tudo cortado, Pois só, é, só essa diferença, assim. Mas eu acho também que depois, ao final, é basicamente como tu estás lá, mas a tua vida aqui está com o botão de pausa e quando tu estás aqui, a tua vida lá está com o botão de pausa. pois é, Um, porque depois eu já estava tipo, eu estava a ligar aos meus amigos que tenho aqui a mandar mensagem sempre: o que é que se passa aí? Porque depois também é como se estivesse em 2 sítios ao mesmo tempo, mas não pois estás. é. São experiências que mesmo nos deixam extremamente emocionados e tudo mais, mas Uhum. eu acho que todas estas componentes transformam-nos e fazem-nos Sim, realmente pessoas diferentes e muito mais capazes, uhum. sabes, de lidar com a Sim, mudança sem dúvida. e de Uhum. estarmos muito mais adaptados a novas realidades e teres amigos espalhados pelo mundo. Eu acho que isso. Sim, Sabes, nós fazemos alguns workshops e eu digo isso, é uma sensação incrível de teres estes amigos espalhados pelo é, mundo e eu acho que nós criamos isso sim. com estas experiências. Vamos passar, senão vamos acabar as duas aqui a chorar, ok? Porque isto são coisas que me deixam também bastante emocionada, vou-te dizer. Um, Vamos passar então à experiência universitária, ok? Ok, Quero fazer aqui um expectations versus reality, ok? Portanto, se ok. tinhas alguma expectativa de como é que vai ser a universidade, né? E agora que já completaste um ano, se corresponderam, se foi melhor, se havia algumas coisas que não estavas à espera, como é que são os professores, como é que é o ensino, assim, por alto. Sim. Então, os professores, uma diferença de Portugal é que os professores aqui repetem a mesma coisa imensas vezes. Em Portugal, eu acho que é de género, se tu ouviste, ouviste, se Se não não, ouviste, problema teu. Aqui, eles são de género.
eu vou dizer isto, esta aula, eles dizem isso na aula e depois eles voltam a fazer a revisão da aula. Então, uma aula que podia ser de 1 hora, às vezes dura mais. Ok. Isso aí é uma diferença. As expectativas, eu acho que foi exatamente o que eu esperava, mas eu acho que neste segundo ano vai ser mais. No primeiro ano ainda tive algumas disciplinas que eram muito teoria, por exemplo, bancário e finanças, Uhum. foi bastante teoria. Às vezes, por exemplo, gestão de marketing foi um curso que eu detestei. Ok. Porque eu sinto que o curso em si podia ser metade mais prático, podíamos aprender a teoria também, mas aplicá-la, e é só teoria. Hum. No entanto, os professores pedem para nós darmos um feedback no curso e às vezes nós não damos. Eles têm muita atenção a isso, por acaso, a Ok. estar sempre a melhorar os cursos. Então, no final de cada curso ou cada cadeira, digamos, um, Eles pedem o eles vosso feedback. pedem. Exato. Mas em muitos outros cursos e o acompanhamento que a universidade dá, eu acho que é muito bom. Nós temos um study coach, basicamente um mentor, e, por exemplo, o ano passado eu não pedi tantas coisas, mas este ano eu já pedi para me alterarem uma aula para um outro horário, porque para mim é mais conveniente, feito. Pedi para que eu queria aprender o holandês. Eu só vou ter que pagar mais por esses créditos, porque eu não quero estar a trocar o espanhol pelo holandês, eu quero ter como um extra. Uh, Foi também, foi super rápido o processo. Uh, Tem a parte das línguas, que Podes somos aprender. obrigados a ter uma língua. E o primeiro, por exemplo, o espanhol 1 é fácil, principalmente se falares português. Uhum. Mas o espanhol 2, eu já vejo que a professora, eu tive ontem a primeira aula, eu já vejo que a professora puxa mais por nós. A aula é toda em espanhol. Ela pergunta a cada um, ela perguntou 5 vezes, é tipo 5 alunos de coração, para nós, para nós dizermos na hora em que nós realmente somos obrigados a falar. E eu diria que os conteúdos dos cursos em geral são muito direcionados para tu perceberes o que é que gostas e o que é que não gostas, e para perceberes como é que vais aplicar isso na, No no futuro, mercado de no teu trabalho. mercado de trabalho. Uhum. Exato. Eu diria que também está bem explicado, organizado, os calendários, quando é que temos os momentos de avaliação, tudo isso. Eu gosto muito dos nossos, do nosso calendário. Por exemplo, nós estamos por sprints, que são períodos de 8 semanas. Ou seja, aulas, nós temos 6 semanas de aulas, depois na sétima temos um exame, 2 cadeiras normalmente. As outras normalmente são por projetos, testes e práticas, ou seja, no final não tens um exame. E passado uma semana recebemos os resultados. Ou seja, na semana em que recebemos os resultados, basicamente não fazemos nada. Mas essas 6 semanas basicamente ah, são 4 cadeiras. Nessas 6 semanas nós fazemos quatro Intenso. cadeiras, ou seja, é intenso, é realmente muito intenso, às vezes, e depois temos férias. E às vezes também temos férias no meio. Por exemplo, em abril, o ano passado, eu apanhei quase um mês inteiro de férias. Uau. Coisa que eu prefiro, eu acho que estando aqui na Bélgica, em Gante, tem o comboio que dá para ir ali a Paris, ir ali, ali, ir ali, ali, ali. Nessas Aproveitas coisas. bem. Exato, se quiseres e se puderes aproveitar, dá para aproveitar bem. Ahm, Outras coisas das aulas, o calendário está tudo bem explicado. Quando nós temos projetos também, nós temos acesso ao portal da universidade, temos o guia dos projetos, podemos pedir ajuda aos professores se precisamos. Eles têm lá os Learning Objectives, os objetivos que nós temos. Eles têm um quadro de avaliação. Algo que eu às vezes não gosto muito é que, apesar de eles terem esse quadro de avaliação, se for no final do sprint, digamos, desse período de 8 semanas,
eles já só dão a nota final e nós não recebemos, digamos, feedback naquele específico trabalho. Vai. Teria que ir ao momento de feedback na semana de férias Uhum. e provavelmente nós não vamos. Achas que em alguns destinos os alunos dizem que sentem os professores mais próximos, sabes? Que sentem uma proximidade maior com o professor, seja para pedir auxílio, seja para debater um tema em específico. Sentes isso nessa universidade? Eu não tive, não tenho a experiência de Portugal porque eu nunca fiz a universidade lá. No entanto, eu tenho a ideia de que as turmas também são maiores em Ok, Portugal. E aqui as faz toda turmas a não são assim diferença. tão grandes, ou então muitas vezes os alunos não vão assim tanto às aulas, nem todos vão às aulas. Então as turmas acabam por ser mais pequenas. Sem dúvida que quando é com o mentor que nós temos, o study coach, sim, sem dúvida que é muito próximo, porque tens momentos em que te reúnes só com ele para falar de como é que estás, tanto a nível pessoal como a nível da escola, trabalho. E eu acho que eles realmente prestam muita atenção É a isso. alunos que são que vêm de fora, porque eu acho que eles sabem que o processo em si é muito difícil, então eu reparei nisso. Um, mas sim, eu acho que também tem a ver com a cultura. Sim, eu diria que mesmo com os meus gerentes e com os meus patrões há uma relação assim mais próxima e eu acho que é por isso que isso também se traduz, acho que é uma coisa cultural do país e que se traduz a nível das aulas que nós temos. Diz-me uma coisa que alguns alunos perguntam imenso sobre isto. Portanto, em termos de trabalho, como é combinar o trabalho e a universidade e se eles são flexíveis relativamente, porque tu acabaste de nos dizer, portanto, o quão intenso é o período, esse bloco de aulas, não é? Portanto, as 6, 8 semanas. Como é que é essa flexibilidade? Eles entendem que algumas semanas vais ter que fazer menos horas ou tens as horas fixas todas as semanas? Eu diria que depende de sítio para sítio, no entanto, eu diria Ok. que a, a única experiência que eu tenho de trabalho é na Bélgica e em Portugal, e a nível da flexibilidade que nós temos na Bélgica é o paraíso, eu diria pessoalmente. Ah, eu estou em dois restaurantes. A forma como funciona num deles é que a cada mês eu dou os horários que eu posso trabalhar e daí depois eles dão-me os dias em que querem que eu trabalhe. O único problema é que eu não posso muito bem contar com dinheiro fixo ao final do mês, porque se eles não precisarem, eles mandam de mensagem a dizer não é necessário vir hoje. Não acontece assim tão regularmente, no entanto. No outro trabalho, de antes, eu tinha que também dizer os dias em que podia trabalhar e eu ia trabalhar nesses dias. No entanto, agora o patrão mudou e ele quer reduzir a equipa de trabalho, então ele quer que nós tenhamos dois turnos fixos e o resto dos dias nós podemos trabalhar, vemos os dias que ele precisa e quando é que vamos. Então existe bastante flexibilidade e, por exemplo, eu vim a Portugal, eu disse-lhes eu vou a Portugal e não houve, eu só tive que avisar com antecedência, mas não houve nenhum problema, eles não me disseram nada. Ok. Em termos de, já que estamos a falar em trabalho, o custo de vida, portanto, isto é outra coisa que assusta alguns alunos e alguns pais também. Em termos de custo de vida, tu que estás a trabalhar, que és independente, como é que sentes, por exemplo, o que ganhas, não é? O que oferes relativamente aos custos de vida como uma estudante? Ok, que às vezes é diferente para quem vai, por Sim. exemplo, só trabalhar. Se for só trabalhar, eu acho que dá para se viver muito bem aqui. No entanto, como estudante, como é óbvio, a partir do momento em que começas a pagar renda, não vai ser a vida que tinhas quando não pagavas renda. Yeah. Um, então, se estiveres a fazer, por exemplo, part-time, a só 1 hora por semana, eu diria que é muito fácil pagar as contas e ainda sobrar 50 euros, 100, talvez até 200 ao final do mês. Mas depende muito das horas que faças. E depois com as férias, por exemplo, na universidade onde eu estou, ainda durante as férias podes trabalhar mais horas e isso depois dá-te para se quiseres viajar, todas essas coisas. Então é uma questão de quando é que trabalhas mais e quando é que trabalhas menos. Mas eu acho que em geral,
dá para pagar bem o custo de vida aqui. Há pessoas que trabalham, por exemplo, pessoas belgas que trabalham só para pagar o dormitório, ou que os pais pagam o dormitório, mas eles querem ir sair à noite e tudo mais, os pais pagam. Eu acho que a nível de diferença de Portugal, não é tanto na comida, mas é o ir sair. Aqui Muito caro. sair à noite é caro e nós mulheres não temos as vantagens que temos em Portugal. Estás a falar de Ladies Night? Exato, não há muito. E também jantar fora é caro. É Um muito café caro. aqui um expresso aqui é 3 euros. Uau. Então, essas coisas são caras, mas se for a nível de supermercado, eu não acho que seja assim tão caro, tão Diferente. diferente. Ok. É um pouco mais, mas não assim tanto. E em termos de, porque agora tocaste nesse ponto vá, Ladies Night, em termos de student life, ou seja, pronto, trabalhas, estudas, já isso requer alguma gestão, mas sentes que, como é que é student life? O que é que fazes nos teus tempos livres? Tens amizades aí, portanto, o que é que vocês combinam fazer durante o dia? Sendo que sair é caro, vão sair algumas vezes, o que é que fazem? Por causa de como é caro sair, normalmente se eu for com as minhas amigas, nós vamos, por exemplo, dar uma volta, só caminhar ao centro da cidade, comer waffles, ou então vamos, por exemplo, ao supermercado e compramos alguma coisa e estamos à beira do rio. Ah, fazemos noite de filmes, esse tipo de coisas, ou então cozinhamos umas para as outras, só vamos passar tempo ao quarto umas das outras, coisas desse género. Ok. É claro, estás-me a levar a outras questões, pronto, foi como nós falámos. Em termos dizes que a maioria dos teus amigos não são belgas. Isso é super normal e acontece com vários alunos, que os alunos internacionais internacionais europeus, acabam por se juntar. Qual é o mix de nacionalidades, não só na universidade, mas no teu grupo de amigos? No meu, então, no trabalho, ah, num dos trabalhos, toda a gente é belga, quase. No outro trabalho, no entanto, muitos deles são turcos. Ou seja, aí eu tenho muito contacto com a cultura turca, mas não, eu dou muito bem com toda a gente de trabalho, mas em geral eu não saio muito com eles fora do trabalho. Eu diria que ah, eu tenho amigos italianos, ah, também belgas, mas ela tem, os pais são africanos, Ok, então já aí é diferente. Na minha turma, a maior parte dos alunos são belgas, mas tem algumas pessoas da Lituânia e também tem muita gente que é da Europa do Leste e das Balcãs. ok. Mas eu acho que se encontra de tudo. Tem gente de todo lado. Mas isso é super interessante, por exemplo, quando fazem comida, não achas que cada um traz a sua identidade? Sim, no entanto, eu acho que para mim não é assim algo muito surpreendente, porque eu acho que os portugueses, nós temos muito contato com, por exemplo, a comida africana também, nós conhecemos, e também com a comida da Europa do Sul, quer seja Espanha, quer seja Itália, Que não é quer assim tão seja diferente. grega, não é assim tão diferente. Mas se estiveres com os Ah, belgas, aí sim, eles começam a cheirar só o cheiro do nosso refogado e ai meu Deus, sim, isso é verdade. Há pessoas que não fazem refogado, o que é estranho, mas tu pronto. às vezes vês eles a cozinhar. Que há mais, quando eu vivia no outro dormitório, esse aqui eu tenho a minha própria cozinha, mas no outro, sempre que eu cozinhava, eles diziam que parecia um show de culinária. Porque eu cozinhava para a semana toda já, porque era mais fácil para eu me organizar e eu estava ali com os temperos todos. Uma das coisas que eu estou mais orgulhosa é os temperos todos que eu tenho em casa. Ah, e eu fazia bolos de vez em quando alguém fazia anos, fazia panquecas, fazia tudo. Então, sim, aí eles ficavam tipo: Meu Deus, estás a cozinhar outra vez? Que eu estava sempre a cozinhar. Mas olha, isso era outro conselho que devíamos dar a toda a gente. Aprendam a cozinhar antes de irem, não achas? Porque comer fora também é super caro. E mesmo pensando não comer fora, estilo restaurante, mas comer fora takeaway, Por exemplo, esta semana eu comi fora porque eu cheguei cá, não tive tempo de ir às compras nem nada.
foi 9,90 € por um pote de massa, e uma bebida. Mas a bebida era tipo grátis porque é menu de estudante, ou seja, só a massa foi 10 €. Ahm, então sim, acaba por ser caro. Um hambúrguer, no mínimo 5, 6 € só um hambúrguer, tipo um cheeseburger. Uau. 5, 6 €. Há alguns sítios que se encontra que realmente são baratos, mas a nível disso, mesmo as sandes no supermercado, as saladas, eu não acho que sejam assim tão em consideração. Então eu diria sim, aprender a cozinhar. Mas não só aprender a cozinhar, porque às vezes cozinhar é fácil, o difícil é chegar a casa às vezes e querer cozinhar. Eu acho que é melhor aprender a cozinhar coisas básicas, mas bem organizado e ter as coisas já cortadas, mais essa parte, Mas o do que organizado também do meal prep, não é? Qual é o dia que tu tiras, assim. mais ou menos, para fazer o meal prep para a semana? Eu costumava tirar ao fim de semana, eu ia às compras e depois cozinhava tudo. No entanto, isso às vezes não resulta muito bem, porque há dias em que tu estás com mais fome, há dias em que não estás com tanta fome e depois a comida acabas por estragar e tudo mais. Então, o que eu acho que é mais fácil é, por exemplo, se for arroz, sim, dá para cozinhar bastante. Ou então, quando eu cozinho, o que eu vou começar a fazer é sempre duas porções, porque já fica para o jantar e para o almoço do dia a seguir. É. ah, ou então já ter, por exemplo, se for legumes, por exemplo, agora eu tenho, acho que é berinjela. Eu às vezes esqueço-me dos nomes das coisas em português, mas eu acho que é berinjela. É, vai Que começar a eu acontecer. tenho, que eu tenho, e o que eu vou fazer é já cortar, ou por exemplo, ter o alho picado já em grande quantidade com o azeite, assim não tens de estar todos Ok. os dias a picar alho. Esse tipo de coisas ajuda bastante. Isso são dicas preciosas. É. E também comprar um carrinho de compras. Para não teres carregado tudo, não é? Então, ontem me aconteceu, um senhor teve que me ajudar no super. Mas olha, isso acontecia, juro, a sério, isto é uma coisa que nós temos de partilhar aqui. Porque tu estás no supermercado e parece que cada vez que vais ao supermercado te esqueces que não tens carro e que vais ter que levar tudo nos braços. Enquanto estás no supermercado, aí eu É quero pôr, isto, pôr, eu pôr. quero isto, eu quero isto. Depois chegas à caixa, ainda tudo bem. Quando começas a meter no saco, Não oh, cabe. espera, isto não vai dar. Eu fui com o pão, com os lenços e com a tábua que eu comprei para cortar coisas na mão e com duas facas. Mas Tal é. e qual. Eu às vezes também uso o Too Good To Go para poupar mais dinheiro, mas eu não gosto muito porque eles metem muita comida já pré-feita e eu não gosto muito. Pronto, isso é outra coisa, portugueses, não é? Com a comida Sim, pré-feita, mas fazemos muito bem, é uma das nossas qualidades, portanto, é mais saudável. concordo, concordo contigo plenamente. Bem, isto quase que já nos está a dar fome, portanto, vamos voltar aqui à universidade. Eu queria saber aqui, em termos, sabemos que a universidade, portanto, cria muitas oportunidades para irem para outros países, o facto de aprenderem outras línguas. Eu queria ver aqui que trabalho é que a universidade faz em termos de vos conectar, e fazerem esse networking com empresas para começarem a trabalhar o employability, que eventos é que fazem ou o que é que eles organizam nesse sentido? Eu sei que a universidade tem parcerias com algo aqui em Ghent que se chama Ghent Entrepreneur, acho, que é para os alunos que gostariam de começar o seu próprio negócio, e nisso a universidade está muito bem conectada. A Ok. nível das empresas, este ano eu ainda não vou fazer nenhum estágio, é só para o próximo ano, por isso eu não posso falar muito bem dessa experiência. No entanto, eu sei que os professores, eles dizem no início, eu já trabalhei nesta empresa, já trabalhei aqui, eu já trabalhei ali. Eles também nos falam para. Nós fazemos muitos portfólios e muitas reflexões a nível dos nossos pontos fortes, dos nossos pontos fracos. Um, Mesmo se tivermos um curso, por exemplo, a nível de coisas digital, com marketing, com outros documentos, uso da inteligência artificial, tudo isso, nós fazemos portfólios e eu sei que o intuito disso é que mais tarde, se nós precisamos de mostrar o que é que nós sabemos a um empregador, serve para isso. E eu também sei que eu não, os study coaches, os mentores, eles ajudam no processo do estágio. No entanto, eu não sei exatamente como é que funciona.
E Ainda não também passaste sei por que essa experiência. não, ainda não. E também sei que há muitos estudantes que depois de estagiarem, eles recebem uma proposta da empresa. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele trabalhou ele estagiou na Belfius, no banco, e agora está lá a trabalhar também. Ok. Pessoas que, muitos estágios na Volvo, aqui em Ghent, que também há, em bancos, sim. Ok. Eles Um, fazem mais a conexão é entre, por exemplo, as universidades a nível de Erasmus e tudo mais. Isso aí sim. ok, precisamente porque vocês têm esses study abroads e é Sim, com as universidades parceiras. Ok. Agora que já fizeste um ano, eu queria saber, o que é que sentes em relação ao curso que escolheste e se tu já tens alguma ideia, seja um sonho, um objetivo de, ok, quando eu terminar a minha licenciatura, eu acho que quero fazer isto, ou quero começar por aqui, ou ainda estás naquela fase, vou tirar o máximo partido do meu curso e depois logo se vê. sem dúvida vou tirar o máximo partido do meu curso, mas não logo se vê, porque eu gosto de perceber o que é que eu gosto e não perder tempo com as outras coisas. Por Nice. exemplo, marketing não é para mim todo. É bom Ah, descobrir também as coisas que não sim, queres fazer. Eu acho que até é mais fácil exato. eliminar por aí, não é? Eu sei que me interessa muito tudo que seja logística, também tudo que seja finanças, números, contabilidade, eu gosto. Também a parte de se eu fosse ter o meu próprio negócio, no futuro seria uma possibilidade, no entanto, eu não sei o quão próximo. Mas isso aí são coisas nas quais eu gostaria trabalhar. Ou então com as línguas também. Ok, porque te sentes à vontade, sentes-te sentes à vontade com a parte das línguas, ou combinar ambas. Mas existe assim, Sim. sabes? Às vezes fico curiosa, depois de um ano na universidade e de já teres, pronto, vivido experiências, não só as tuas próprias, mas viver experiências das outras pessoas, há assim alguma coisa que tu pensas assim, eu gostava de fazer isto. Esta área, se trabalhasse naquela empresa X ou nesta área em específico, eu seria super feliz. Tens assim, isto é só por curiosidade, mera curiosidade minha. Não, é mesmo os números que eu gosto. Tudo que tenha números eu acho também. Ou uma mistura de números e línguas. Isso seria a combinação perfeita, ouro sobre azul. É, também. Mas os números em Sim, primeiro lugar. sim. As línguas eu gosto porque eu gosto de conseguir falar com outras pessoas. Por exemplo, no meu trabalho, às vezes há pessoas que só falam holandês e que não falam inglês. Então, eu não gosto da parte em que eu não sei falar o holandês e que eu não consigo falar com eles. Uhum. É mais isso que eu gosto nas línguas, porque também é diferente quando tu falas a língua, por exemplo, se eu tenho um amigo que é belga e fala holandês, é completamente diferente eu falar com ele em holandês e em inglês, porque eu Pois é. própria, a minha personalidade é diferente em português e Uhum. em inglês. Concordo. É assim, agora, no fundo, eu acho que já deste vários conselhos, mas nesta última pergunta, sabes, eu gostava e peço sempre aos alunos que digam algo, um conselho para alunos que, sabes, que às vezes estão a pensar, ok, eu acho que eu queria estudar fora, mas não sei, é um mundo novo, tenho receio, tenho. Portanto, tu, que nesta situação perfeita que já viveste um ano, foi a tua primeira experiência que viveste desta forma, que conselho do fundo do coração darias a alguém que estivesse a pensar fazer isto ou que tivesse algumas dúvidas? A nível da universidade, eu acho que depende de pessoa para pessoa, também depende dos objetivos a nível de notas, do que é que a pessoa quer. Então, eu acho que eu não posso dar um conselho Claro. porque depende de pessoa para pessoa, mas a nível de ir para outro país, eu daria dois conselhos. Que é, se vens com poupanças, não estejas só à espera de arranjar um trabalho quando as poupanças estiverem quase a acabar, porque depois tu vais ter que reconstruir as tuas poupanças outra vez. Por isso, tenta arranjar um trabalho o mais cedo possível, porque te ajuda em muita coisa. Quer tu queiras perguntar aos teus colegas de trabalho sobre o banco, sobre o que seja, nem que tu trabalhes um dia por semana, é uma coisa que aqui na universidade onde eu estou dá para fazer. E a segunda é que se as pessoas que vivem nesse país têm certos hábitos de vida, adota esses hábitos. Por exemplo, no primeiro ano eu não arranjei uma bicicleta
porque eu tenho receio, que eu sei que eu sou muito trapalhona, e a andar e tudo mais. Eu tenho um pouco de receio, no entanto, este ano eu vou arranjar uma bicicleta porque estou a viver mais longe dos trabalhos. Eu acho que é uma coisa que é tão normal aqui na Bélgica e tantas outras coisas, por exemplo, ao sábado, quase toda a gente nesta cidade vai sair. Um dos meus gerentes diz que é o dia para beber cocktails aqui. Coisas género, essas pessoas daqui fazem, eu acho que é a forma mais fácil de talvez te integrares, e de conhecer as pessoas novas. Por exemplo, se tens o hábito, tentar fazer a vida da forma mais normal possível, como as pessoas fazem aqui. Se o meio de transporte mais utilizado é a bicicleta, arranja uma bicicleta. Se tu vês que as pessoas fazem muito exercício, vão ao ginásio, entra para o ginásio também, que vais acabar por conhecer novas pessoas. Eu diria que seria esses dois conselhos que eu daria. Excelentes conselhos, juro. E acho que é a primeira vez que, principalmente o segundo conselho, que alguém menciona isso. Eu acho que é mesmo super importante. No fundo, achas que vale a pena ir para fora? Achas que é uma experiência que vale a pena? Eu acho sem dúvida que vale a pena porque não tens nada a perder, só a ganhar. Ahm, mas também depende da forma como vais. Eu acho que tens de ter muito definido o teu porquê de ir, porque senão eu acho que muito facilmente vais voltar e não vais usufruir da experiência. Muitas vezes é difícil estar fora. Às vezes tu perdes-te um pouco no dia a dia do porquê estás aqui, mas se tiveres um objetivo concreto, eu acho que vale a Ajuda. pena, mas estar a ir só por ir, e também depende da forma como vais. Por exemplo, no meu caso, eu vinha e é basicamente como se eu tivesse imigrado, não é só estar a fazer Erasmus ou ser. Às vezes, eu acho que existem dois estudantes internacionais. Existe o estudante internacional que vem um pouco com os pais a pagar e tudo mais, e que leva uma vida completamente diferente do estudante internacional que trata de si mesmo e que meio que está por sua conta, quer seja por escolha própria ou não. São duas vidas completamente diferentes. Então, se a pessoa que quiser vir for a segunda pessoa, se não vier com um objetivo concreto e se for só porque sim, eu acho que não compensa, mas se a pessoa tiver um objetivo concreto, então sim, eu acho que um pouco do sacrifício e das experiências más, que depois também há muitas experiências Podem boas que acontecer. depois tornam boas, tu cresces muito e aprendes muitas coisas. Eu nunca teria vontade de aprender holandês se eu não vivesse aqui. Eu não acho a língua assim tão bonita, nem nada, mas eu estou aqui, porque não aprender? Claro, é sempre um plus. Achas que durante este ano, houve coisas que tu descobriste sobre ti que não sabias antes por causa desta experiência? Eu acho que há coisas que tu começas a notar porque passas mais tempo sozinha, e tu descobres mais coisas sobre ti, eu acho. Mas sem dúvida que sim, eu acho que tu também começas a notar ahm, muito mais quem tu és, ah, e como é que te relaciona. Eu acho que a nível da tua personalidade, como é que a tua cultura te influencia, por exemplo, tu aprendes muito porque ahm, tu imigras e a tua nacionalidade diz muito sobre ti quando tu imigras. Eu Certo. acho que também sendo portuguesa tu tens um certo orgulho de o ser, então que se nota muito mesmo na forma como tu trabalhas, como te relacionas com as outras pessoas. Pois Eu é. acho que aprendes muito sobre como é que a tua cultura te influencia e como é que a cultura dos outros os influencia a eles, porque nem toda a gente reage da mesma forma. Por exemplo, há Ok. amizades ou isso. Eu sinto que para mim é muito mais fácil eu conectar-me com alguém que seja de uma cultura similar à da Europa do Sul do que alguém que seja, por exemplo, daqui. Quer Uhum. eu seja boa amiga dessa pessoa ou não, eu sinto que eu entendo muito melhor e a pessoa me entende muito melhor se for de uma cultura similar à minha. Também a nível dos teus hábitos, de tudo isso, porque estás sozinho, e tu fazes as coisas como queres, então eu acho que tudo que tu conheces melhor do que em qualquer outra altura.
Sim, e ponto nessa situação, por isso é que eu concordo, acho Sim, que é super importante. E na minha experiência, descobri realmente certas capacidades que eu tinha, que se não tivesse sido posta à prova ou tivesse feito essa uhum, experiência, não tinha conhecido essas skills em mim, sabes? Estavam sim, quase como adormecidas. E pronto, e acho que aí aquela história toda que parece clichê de tens que sair da tua zona de conforto, mas no fundo mas não é é verdade. mesmo clichê, é mesmo verdade, porque tu, quando és posta nessas situações, só o facto mesmo passando às vezes por situações difíceis, tu depois, epá, eu já ultrapassei aquilo, o que Sim, é que poderá vir que eu não vou enfrentar, ou o que é que exato. poderá vir que eu não vou adaptar, e isto é crucial, para a tua vida, Sim, seja pessoal, seja profissional, como tu dizes, da forma como tu relacionas com os outros e te adaptas a novas realidades. Portanto, concordo mesmo contigo. Lara, foi o teu testemunho, sabes, foi tão honesto, acho que tão útil, sabes, que falaste de sim, coisas realmente que podem verdadeiramente ter um impacto. Acho que sim. é um pouco isso, é passar esta experiência e por isso estes podcasts, sabes, de Uhum. tu viveres a tua experiência, tu absorves coisas das outras pessoas através de ouvir experiências, de viver experiências, vais moldando um bocadinho não Sim, só a tua vida, mas a vida dos outros, sabes? sem E dúvida. eu acredito mesmo piamente nisso, e esse é o objetivo principal, deste podcast, é informar, para as pessoas saberem que existe e que às vezes há altos e baixos, mas que é possível na mesma e que as transformações são boas e que, pronto, que há várias portas abertas. Sem dúvida, sim. Lara, muito obrigado. Como eu disse logo quando eu te conheci que nós íamos ficar aqui se fosse preciso horas, mas estamos limitadas, tanto tu como eu. Muito obrigada mesmo de coração de tirares o tempo de representares o teu país e o teu clube tão bem com a tua camisola Sim, tem que ser. Estamos a jogar bem agora. e que estão a jogar tão bem. De certeza que vai haver muito alunos que vão ver este podcast que vão ficar muito contentes de estar a ver essa camisola. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada por me teres, Patrícia. Também foi um prazer ter estado aqui e poder conversar contigo sobre a experiência. This is me by Study Wing.